o julgamento mais histórico do país, que está prestes a acontecer no Brasil, traz aí alguns emblemas. O Supremo Tribunal Federal vai iniciar nesta terça-feira o julgamento que pode selar de vez o destino de Jair Bolsonaro. E aí estamos falando de um processo que vai muito além de uma disputa judicial, uma batalha política, midiática e até mesmo internacional, como a gente tem visto nos últimos dias, meses. Será que o ex-presidente será condenado e terá sua carreira encerrada de uma vez por todas? Isso é uma das possibilidades que pode acontecer. Ou será que estamos aí diante de mais um capítulo dessa perseguição? Fique atento até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender o passo a passo desse julgamento e também vamos trazer aqui 5 questões centrais desse jogo, os bastidores que a grande mídia não te conta. Também vamos te contar aqui, principalmente, quais podem ser as consequências para o futuro do Brasil. Fique ligadinho para não perder nenhum dos detalhes e vamos aqui dar prosseguimento ao conteúdo. O cronograma de julgamento já está definido. As sessões vão começar com a abertura feita pelo ministro Cristiano Zanin, que é o presidente dessa primeira turma, e aí vai ter seguido por ele, o relatório do ministro, relator das investigações, Alexandre de Moraes, que vai resumir as acusações, as provas e também as testemunhas. E em seguida vem a fala do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, e a palavra fica com ele, indicando quem deveria ser condenado ou também quem deveria ser absolvido. No entanto, são apenas indicações ainda. Depois disso, vai vir a voz das defesas. Cada um dos réus vai ter a oportunidade de se defender. Cada um terá aí até 1 hora para argumentar. No entanto, não se engane, esse julgamento pode durar até o dia 12 de setembro e aí pode contar até com 8 sessões reservadas. O Supremo Tribunal Federal já sabe que essa é um julgamento com uma pressão bastante grande, enorme, e por isso cada passo está sendo acompanhado com lupa por jornalistas, políticos e até mesmo governos estrangeiros. Por que não? A gente tem aí nos noticiários brasileiros muito forte essa questão de Donald Trump, que vai acompanhar em tempo real, segundo alguns portais e jornais aí do país. É um espetáculo político com transmissão em tempo real e aí pode trazer grandes consequências, grandes impactos que a gente já começou a sentir, principalmente a respeito do tarifaço, como o presidente Donald Trump já definiu, que uma das questões é exatamente o julgamento injusto de Jair Bolsonaro, e vamos trazer aqui as 5 questões de maior impacto desse julgamento. A primeira questão é exatamente as violações processuais. As defesas dos réus afirmam que nunca tiveram acesso completo a todas as provas e que os prazos foram curtos demais, e as audiências que aconteceram foram em alguns momentos sem os advogados estarem presentes. Então, como garantir justiça num processo marcado por falhas tão graves? Essa é apenas a primeira bomba que o Supremo Tribunal Federal precisa enfrentar. Temos mais outras 4, outras tantas que podem aparecer. Entre essas que separamos aqui, vamos falar também sobre a suspeição dos juízes, um dos temas mais graves, talvez também a mais polêmica. Alexandre de Moraes, por exemplo, é vítima, relator e acusador. Já Flávio Dino, que também compõe a primeira turma, já chamou Bolsonaro de demônio, foi ministro da Justiça do presidente Lula, inclusive durante os atos do 8 de janeiro, que tiveram aí uma boa parte desses atos. Teve o planejamento antes, segundo a Polícia Federal, segundo o Supremo Tribunal Federal, mas a concretização estaria sendo ali no 8 de janeiro. Já Cristiano Zanin, que inclusive preside essa turma, foi advogado de Lula, que é o principal rival político de Bolsonaro. E até aquele jornal estrangeiro, The New York Times, que questionou essa situação e como a gente pode seguir essa linha, como falar em imparcialidade diante dessas questões. É isso que muitos acreditam, que o julgamento já nasceu marcado. Antes mesmo de partir para a coleta de provas, antes mesmo de saber se ia acontecer o 8 de janeiro, já tinha toda uma narrativa pronta, preparada, um espetáculo todo já armado para as condenações. Um outro ponto importante, que foi mencionado até por ministros que vão julgar o caso, é a delação de Mauro Cid, o delator que concedeu aí as principais provas, segundo a Polícia Federal. Essa é a terceira questão, a delação do tenente-coronel Mauro Cid.
teve áudios vazados que mostraram aí bastante contradições, denúncias de coação e até mesmo ameaças. O ministro, como eu disse aqui, Luiz Fux, já disseram aí, por exemplo, que olham esse acordo com muita desconfiança, mas existe aí um problema. Se a delação for anulada, cai praticamente todo o processo e por isso mesmo, por essa fragilidade, a tendência é que o processo seja mantido, a delação seja mantida para que não derrube o processo. O detalhe é que mesmo tendo colaborado, Cid pode acabar perdendo sua patente militar e até mesmo o seu salário. E aqui surge a grande dúvida: é delação premiada ou delação forçada? A gente viu, que ao longo desses meses aí, Mauro Cid teve alguns áudios vazados que contam, o que teria acontecido ali durante as investigações, durante o acolhimento, das informações a partir da delação de Cid, onde ele teria sido coagido, onde a polícia teria colocado falas que ele não teria dito. Então são pontos que trazem grandes dúvidas, principalmente sobre a veracidade da própria delação premiada, que é o instrumento principal que a polícia está usando, o Supremo Tribunal Federal está usando para manter pessoas presas e também para ter provas para prender as demais a partir desse dia 2 de setembro. E aí outro ponto que a gente vai tratar aqui é exatamente o mérito do processo e as penas que podem ser aplicadas a cada um dos réus. Essa é a quarta questão que a gente vai trazer aqui. Houve realmente a tentativa de golpe? Foi real? Para os mais críticos, não houve. Não havia tanques, não havia armas, não havia líderes militares mobilizados e também essa ação aconteceu em um domingo vazio em Brasília. Alguns chamam isso de crime impossível. No entanto, para o STF, a narrativa é outra. Basta o planejamento para caracterizar a tentativa. O risco, dizem eles, já era o suficiente. E aí a gente vai trazer a quinta questão aqui, que é a dosimetria. As penas podem ser somadas ou absorvidas, o que muda completamente o destino dos réus, que podem ter aí mais de 40 anos de prisão. E dependendo dessa interpretação de cada um dos juízes, Bolsonaro pode pegar inclusive uma pena longa o bastante para permanecer na cadeia, atrás das grades, por muitos e muitos anos. O julgamento jurídico se mistura com o político e a decisão final não é apenas sobre leis, mas infelizmente vai definir também o futuro do Brasil e infelizmente, mais uma vez, pode definir para um caminho aí bem ruim, bem complicado, que pode trazer consequências terríveis para o Brasil, e é exatamente isso que a gente vai tratar também a partir de agora. Se Bolsonaro for condenado, e se Bolsonaro for condenado, que provavelmente vai ser, ele pode ser preso, ficar inelegível e até mesmo afastado de vez das disputas eleitorais. Isso tratando de política, de eleições, principalmente que já vai se iniciar aí o processo eleitoral já no início do próximo ano, abriria espaço para os novos nomes da direita, como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, até mesmo para Michele Bolsonaro, uma das possíveis sucessoras de Jair Bolsonaro. Mas a história do Brasil mostra um detalhe importante. Muitas vezes a prisão não destrói um político, ao contrário, a prisão pode fortalecer o político. O maior exemplo desses é Lula, que saiu da prisão mais forte e voltou ao poder. Collor, após o impeachment, voltou ao Senado. E Dilma Rousseff, mesmo sendo afastada, ainda movimenta a esquerda. Será que Bolsonaro pode se tornar um mártir? Um mártir político, no caso, um símbolo de perseguição? Na imprensa internacional, a dúvida já existe. No entanto, estamos diante de justiça ou de perseguição? Esse é o principal ponto. A resposta ainda não chegou, mas uma coisa é certa: o Brasil nunca mais será o mesmo depois desse julgamento. Independentemente do que for decidido pelos juízes, pode trazer consequências diferentes que podem também mudar os rumos da política. Mas e você? Acredita que estamos vendo o fim da carreira política de Jair Bolsonaro ou apenas o começo de uma nova fase? Deixe sua opinião nos comentários, também porque essa dúvida não termina aqui. A gente vai continuar buscando trazer aqui conteúdos atualizados, principalmente a partir de amanhã, que terá de fato início esse julgamento, que para muitos
já tem inclusive a sentença pronta, a condenação de Bolsonaro é dada como certa para a mídia, para políticos, inclusive mesmo lá dentro do Supremo Tribunal Federal, para a maioria dos ministros que vão julgar, pelo menos para os 4 que até o momento têm sido ali fiéis ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator, tem acompanhado fielmente. Entre eles, temos a Carmen Lúcia, além do Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin e também o Flávio Dino. Ao contrário desses demais, o Luiz Fux tem divergido em alguns pontos, e aí pode ser peça-chave, peça fundamental para trazer os direitos políticos de Jair Bolsonaro, não só tratando desse caso do suposto golpe de Estado, mas também pelos processos acumulativos que Bolsonaro já tinha, que inclusive o tornaram inelegível. Tem recursos aí na mão de Luiz Fux que podem devolver os direitos políticos de Jair Bolsonaro. Então, Luiz Fux, mais uma vez, é a bola da vez para a defesa de Jair Bolsonaro, que pode trazer aí a última gota de esperança e colocar, quem sabe, o ex-presidente da República de volta às disputas eleitorais. E aí, talvez a prisão seja o caminho até mais fácil para que Bolsonaro possa vencer as eleições em 2026, saindo da prisão ali poucos meses das disputas eleitorais, com a campanha toda feita pelo circo montado pelos adversários políticos e jurídicos do país. Deixa aí o seu comentário mais uma vez. Se você curtiu o vídeo, assistiu até aqui, deixa aí a sua curtida, deixa aí também o seu comentário e se inscreva no canal. Valeu e muito obrigado a todos.